Em meio à Segunda Guerra Mundial, quando o destino da Europa estava em jogo, a inteligência britânica elaborou uma das operações mais engenhosas e sombrias de toda a guerra. Um plano secreto que usou um cadáver, documentos falsos e uma história cuidadosamente inventada para enganar o exército nazista. Esse plano ficou conhecido como a Operação Mincemeat, e no centro de tudo estava um personagem enigmático que entraria para a história como o homem que nunca existiu. A história começa em 1943, quando os aliados planejavam invadir o sul da Europa. A invasão da Sicília era considerada estratégica para abrir caminho em direção à Itália, e mais tarde ao coração do continente. Mas havia um enorme problema. Os alemães sabiam que os aliados tentariam atacar em algum ponto do Mediterrâneo. Se descobrissem o verdadeiro alvo, a operação poderia se tornar um massacre. Era preciso encontrar uma maneira de despistar Hitler e seus generais. Assim nasceu a ideia de um engano perfeito. O plano consistia em fazer os alemães acreditarem que o verdadeiro objetivo não era Sicília, mas sim a Grécia e a Sardenha. Para isso, os britânicos decidiram criar um oficial fictício, morto em circunstâncias aparentemente acidentais, que carregaria documentos ultrasecretos com informações falsas. Esses documentos seriam plantados para que os espiões de Hitler os encontrassem e repassassem aos generais nazistas. Era um jogo perigoso. Se o engano fosse descoberto, todo o esforço aliado poderia ruir. Mas como criar um oficial convincente? Alguém que nunca existiu e ao mesmo tempo parecia real o suficiente para enganar a inteligência alemã? Os britânicos começaram a busca por um corpo que pudesse sustentar a farsa. Encontraram um homem que havia morrido em Londres em circunstâncias discretas. Seu verdadeiro nome era Glyndwr Michael, um sem-teto que morreu após ingerir veneno de rato. Ele não tinha família conhecida, o que facilitava a utilização do corpo sem levantar suspeitas. Transformar esse desconhecido em um herói militar exigiu uma engenharia de detalhes impressionante. A equipe de inteligência trabalhou meticulosamente para criar uma nova identidade. O cadáver se tornaria o Major William Martin da Marinha Real Britânica. Para dar credibilidade, prepararam uma vida inteira para esse personagem. Ele ganhou documentos pessoais recibos do hotel, ingressos de cinema, cartas de uma suposta noiva e até uma foto de amor cuidadosamente escolhida. Cada detalhe tinha a função de convencer qualquer investigador de que aquele homem realmente existia, tinha uma vida, uma rotina e pessoas que se importavam com ele. Em uma maleta à prova d'água foram colocados documentos cuidadosamente preparados. Entre eles havia cartas e memorandos que sugeriam, de maneira convincente, que os aliados planejavam atacar a Grécia e não a Sicília. Tudo precisava parecer casual, como se fosse uma pasta militar que jamais deveria ter caído em mãos inimigas. O corpo seria levado até as costas da Espanha, onde espiões alemães atuavam com força, e deixado à deriva para que parecesse um acidente aéreo ou marítimo. Na madrugada de 30 de abril de 1943, o submarino britânico HMS Seraph emergiu próximo à costa de Huelva, na Espanha. O corpo, vestido com uniforme militar e cuidadosamente preparado para parecer vítima de um naufrágio, foi colocado no mar. O capitão do submarino e sua equipe sabiam que aquele momento poderia mudar o curso da guerra. Eles soltaram o corpo e a maré fez o resto. Na manhã seguinte, pescadores espanhóis encontraram um cadáver e imediatamente as autoridades locais foram informadas. Como previsto, a Gestapo, o serviço de inteligência nazista, teve acesso aos documentos. Os alemães acreditaram na farsa. Hitler, convencido pelas informações falsas, deslocou tropas e recursos para defender a Grécia, enfraquecendo a Sicília. Quando a invasão aliada finalmente aconteceu em julho de 1943, a resistência alemã estava despreparada. A operação foi um sucesso e abriu caminho para a libertação da Itália. O homem que nunca existiu havia cumprido sua missão. Metade da genialidade desse plano está nos pequenos detalhes que os britânicos criaram para sustentar a mentira. Não se tratava apenas de colocar papéis falsos em um corpo. Era preciso contar uma história completa. A foto da noiva fictícia, por exemplo, era de uma secretária do próprio serviço secreto, escolhida por sua aparência comum, para que não chamasse atenção. As cartas de amor eram cuidadosamente escritas com pequenos erros, para parecerem naturais. Até as roupas do cadáver foram selecionadas para mostrar um oficial que viajava a trabalho, mas que carregava fragmentos de uma vida pessoal. Essa operação mostra como, em tempos de guerra, a criatividade pode se tornar uma arma tão poderosa quanto exércitos. A inteligência britânica apostou tudo em um cadáver, em uma história inventada, e conseguiu mudar o rumo de uma batalha decisiva. O homem que nunca existiu salvou milhares de vidas sem jamais saber disso. Sua identidade real, Glyndwr Michael, só foi revelada décadas depois.
Hoje seu corpo repousa em um cemitério em Huelva, na Espanha, com uma lápide que homenageia o Major William Martin, a identidade fictícia que enganou Hitler. Agora pare um momento para pensar sobre isso. Você acredita que uma operação tão ousada poderia ser repetida nos dias de hoje? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal Sombras da História para acompanhar mais enigmas que desafiam a lógica humana. Sua participação é importante para manter essas histórias vivas e para que possamos continuar revelando os segredos mais obscuros do passado. Voltando à história, é impressionante como esse plano se manteve em segredo por tantos anos. Os envolvidos juraram silêncio absoluto. Apenas depois da guerra os detalhes vieram à tona, revelando ao mundo o engenho e a ousadia dessa trama. Para muitos historiadores, a Operação Mincemeat não apenas salvou vidas, como também antecipou as estratégias modernas de guerra psicológica. Ela mostrou que a informação, quando manipulada com precisão, pode ser mais letal do que qualquer arma. Outro ponto intrigante é a escolha do corpo. Glyndwr Michael, um homem sem família e sem história, tornou-se peça central de um evento que mudou a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em anonimato, mas seu corpo foi usado para criar uma das maiores ilusões militares já concebidas. De certa forma, ele se tornou imortal não por quem foi em vida, mas pelo papel que desempenhou após a morte. Há algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo fascinante nessa ironia. A operação também levantou questões éticas. Usar um cadáver humano para enganar inimigos em uma guerra pode ser visto como um ato de necessidade, mas também como uma violação do respeito aos mortos. Para os agentes envolvidos, o objetivo maior justificava o método. Eles acreditavam que sacrificar a dignidade de um morto para salvar milhares de vivos era um preço aceitável. Essa discussão continua atual sempre que falamos de operações de guerra e espionagem. Com o passar dos anos, a história do homem que nunca existiu inspirou livros, filmes e documentários. Cada nova versão revela detalhes que aumentam o fascínio pelo plano. O cadáver de Glyndwr Michael, que em vida não teve reconhecimento, tornou-se símbolo de inteligência estratégica. Um homem sem passado que acabou moldando o futuro. Hoje, visitantes de Huelva ainda podem ver a lápide do Major William Martin. Muitos deixam flores e mensagens, não apenas em homenagem ao personagem fictício, mas também à engenhosidade da operação. O epitáfio reconhece o sacrifício de um herói que, na realidade, nunca existiu. Essa mistura de verdade e mentira, vida e morte, continua a atrair curiosos e a alimentar teorias. Alguns pesquisadores levantam hipóteses alternativas. Haveria outros detalhes que permanecem ocultos? Será que todos os documentos encontrados eram realmente falsos? Ou parte deles continha pistas verdadeiras para confundir ainda mais os nazistas? Até hoje, certos arquivos britânicos permanecem classificados, alimentando o mistério e permitindo que novas interpretações surjam. O sucesso da Operação Mincemeat provou que, em tempos de conflito, a manipulação da informação é tão decisiva quanto qualquer batalha. A história do homem que nunca existiu é um lembrete de que, por trás das grandes guerras, há estratégias invisíveis, planos que nunca chegam aos livros de história com todos os seus detalhes. E talvez seja esse o maior fascínio, saber que ainda existem segredos enterrados, esperando para serem descobertos. Enquanto refletimos sobre esse episódio, fica claro que a guerra não é feita apenas de soldados e armas. Ela é também um jogo de mentes, onde a criatividade pode salvar ou destruir nações inteiras. O homem que nunca existiu nos mostra que até mesmo um desconhecido pode mudar o destino do mundo, mesmo depois da morte. Se essa história despertou sua curiosidade, deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Será que ainda existem operações secretas tão ousadas acontecendo hoje, sem que o público saiba? Inscreva-se no canal Sombras da História para acompanhar mais relatos de mistérios, conspirações e enigmas que continuam a desafiar a verdade oficial. Aqui exploramos as sombras que a história tenta esconder, e cada comentário seu ajuda a manter essa chama acesa. Assim termina a história do homem que nunca existiu. Um cadáver transformado em arma. Uma mentira que salvou vidas e uma operação que permanece como uma das mais brilhantes da Segunda Guerra Mundial. Um lembrete de que a realidade pode ser mais estranha do que a ficção e que, muitas vezes, as maiores verdades estão escondidas nas sombras.